Os arquétipos, as forças invisíveis que moldam a alma. Desde o início dos tempos, o ser humano tenta compreender o mistério da própria existência. Por que sentimos o que sentimos? Por que repetimos histórias, padrões, amores e dores que parecem ecoar através das gerações? Carl Jung acreditava que há algo dentro de nós que é maior do que a nossa história pessoal. Um campo invisível que conecta todas as mentes humanas, além do tempo e do espaço. A esse campo ele deu o nome de inconsciente coletivo, e dentro dele vivem os arquétipos, as imagens primordiais da alma humana. Os arquétipos são modelos universais de comportamento, emoção e significado. São forças simbólicas que atravessam culturas, religiões e séculos. Eles aparecem em mitos, contos, filmes, sonhos e até nas histórias que você conta sobre si mesmo. Você já percebeu como certos temas se repetem em todos os povos? O herói que enfrenta o medo. A mãe que protege. O sábio que orienta. O vilão que tenta dominar. O amante que busca o encontro. Esses personagens não pertencem apenas às histórias. Eles vivem dentro de você. Jung dizia que os arquétipos são como rios subterrâneos que fluem sob a consciência, determinando a forma como pensamos, sentimos e agimos. Eles são as raízes invisíveis da psique. Quando um arquétipo é ativado, ele toma vida, e passamos a encenar um papel sem perceber. Às vezes, o papel do herói que luta contra o impossível. Outras vezes, o do mártir que se sacrifica demais. Ou ainda o do rebelde que destrói o que ama, sem saber por quê. A vida humana é, em grande parte, um teatro de arquétipos. Mas a diferença entre viver inconscientemente e viver desperto é perceber qual força está guiando suas ações agora. Os arquétipos não são bons nem maus. São energias neutras, como a eletricidade, podem iluminar ou queimar, dependendo de como você as usa. O problema surge quando um arquétipo domina sua vida e você esquece que é o autor da história, não apenas o personagem. Quando o arquétipo da vítima toma conta, você passa a acreditar que o mundo está sempre contra você. Quando o herói se inflama demais, pode cair na arrogância de achar que precisa salvar todos. Quando o amante governa, você se perde nas emoções, buscando completude no outro. E quando o sábio se isola, corre o risco de viver apenas na mente, desconectado da vida. Mas quando essas forças se equilibram, nasce a sabedoria. Você começa a reconhecer cada energia dentro de si e a honrar seu papel, sem se aprisionar nele. Os arquétipos são também portas para o inconsciente. Eles aparecem nos sonhos, nas repetições, nas pessoas que te fascinam ou te irritam profundamente. Tudo o que desperta uma emoção intensa é um espelho de algo arquetípico que quer ser reconhecido. Quando você sonha que está sendo perseguido, talvez o arquétipo do sombra esteja tentando mostrar algo que você ainda não quer ver. Quando se apaixona perdidamente, é possível que o arquétipo do anima ou ânimos, as imagens interiores do feminino e do masculino, esteja te conduzindo para integrar partes esquecidas de si. Nada é aleatório. Tudo é simbólico. Jung via a vida como uma história mitológica em andamento. Cada pessoa é o herói da própria jornada, enfrentando monstros interiores, encontrando guias, passando por provações e renascendo. E, no fim, o tesouro que buscamos fora sempre esteve dentro. Por isso, ele dizia que os mitos são sonhos coletivos, e os sonhos são mitos individuais. O mesmo drama que acontece nos contos de heróis acontece silenciosamente dentro de cada um de nós. A alma quer viver uma história significativa. E os arquétipos são as linguagens que ela usa para nos guiar até lá. Mas aqui está a parte mais profunda. Os arquétipos não são apenas imagens simbólicas, são portas de acesso ao sagrado. Quando você desperta o arquétipo da mãe, aprende a cuidar e nutrir, não só os outros, mas a si mesmo. Quando desperta o do guerreiro, aprende a agir com coragem e honra, defendendo seus valores. Quando integra o sábio, começa a ouvir a voz da intuição. E quando se abre ao amante, sente a vida pulsar com propósito e beleza. O despertar espiritual, na visão junguiana, é o momento em que você deixa de viver apenas um papel e se torna o palco inteiro. Aquele que observa todos os personagens e entende que todos eles são expressões do mesmo self. Os arquétipos também ajudam a explicar as crises.
Quando você sente que tudo está desmoronando, é possível que um novo arquétipo esteja emergindo, e o antigo esteja morrendo. A alma troca de pele, como a serpente. E embora isso doa, é assim que o crescimento acontece. Talvez você esteja deixando o arquétipo do filho para se tornar o líder. Ou deixando o cuidador para aprender a cuidar de si. Toda mudança importante na vida vem acompanhada de um chamado arquetípico. E a resistência a esse chamado é o que gera sofrimento. Quando você ouve o chamado, tudo se alinha. Quando o ignora, o inconsciente começa a gritar, através do corpo, dos relacionamentos, dos sonhos. Imagine por um instante que a vida é um palco cósmico. E cada alma, ao nascer, escolhe os arquétipos que vai representar nessa encarnação. Você veio para aprender a amar? A liderar? A ensinar? A curar? Os arquétipos são os papéis que nos conduzem a essas lições. Mas o verdadeiro despertar acontece quando você se lembra de que não é apenas o papel, é o ator consciente por trás dele. E quando você percebe isso, algo muda profundamente. A dor não é mais apenas dor, ela se torna iniciação. O erro não é fracasso, é aprendizado. O outro deixa de ser inimigo e passa a ser espelho. E a vida, antes confusa, passa a ter sentido. No fundo, os arquétipos são as vozes eternas da alma humana, que ecoam em cada coração, em cada sonho, em cada história. Eles nos lembram que a vida é sagrada e que tudo o que vivemos faz parte de um grande mito em movimento. E quando você olha para sua vida com esse olhar simbólico, entende que não existe acaso. Cada encontro, cada perda, cada alegria tem um papel no seu enredo. Você é o herói e o autor, o aprendiz e o mestre, o buscador e o caminho. Então, da próxima vez que algo te tocar profundamente, um filme, um sonho, uma pessoa, pare por um instante e pergunte: qual arquétipo está tentando se manifestar através disso? Talvez seja o chamado do herói pedindo coragem, ou o do sábio, pedindo silêncio, ou o da sombra, pedindo perdão. Todos estão dentro de você. E quanto mais você os reconhece, mais inteiro se torna. No fim, a meta não é eliminar nenhum deles, é integrá-los. Pois somente quando todos dançam juntos, a alma encontra harmonia. E é nesse instante que você deixa de ser apenas alguém vivendo uma história, e passa a ser a própria história que desperta para a vida. A mensagem de hoje era essa, pessoal. Se inscreva no canal e dê um like. Até a próxima! Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdo sobre Carl Jung, psicologia analítica, autoconhecimento, autoestima, saúde emocional, cura interior, espiritualidade prática, desenvolvimento pessoal e muito mais.